Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Agora nós vamos dar início ao novo assunto, automação residencial. Vamos estar fazendo uma série de vídeos sobre esse assunto e neste primeiro vídeo vamos estar falando sobre o módulo relé e como ele é instalado em uma automação residencial em uma ligação three-way. E ao longo dos vídeos que vão ter nessa playlist, vamos estar substituindo o comando manual por um comando Arduino via Bluetooth, fazer esse comando. Depois com o ESP8266 com o comando Wi-Fi. E por último, com um assistente virtual junto com o ESP fazendo esse mesmo comando. Então acompanhe esse vídeo e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntos para esse maravilhoso mundo da eletrônica. Então, agora no circuito. Bom, estamos aqui com o circuito montado. O nosso foco vai ser em cima da plaquinha do módulo relé de um canal, a funcionalidade interna dessa plaquinha e como ela é instalada numa automação residencial com o tipo de ligação three-way para o comando de uma lâmpada. Temos aqui uma fonte de tensão junto com o dispositivo liga e desliga. A princípio, vamos fazer um comando manual, mas haverão outros vídeos com o comando via Bluetooth, junto com Arduino, com o comando Wi-Fi com ESP8266 e, por último, com um assistente virtual junto com o ESP8266 fazendo este comando para essa plaquinha de módulo com um relé, um módulo e um relé para o comando da lâmpada. Vamos aqui ver os dispositivos dessa plaquinha. Temos aqui o terminal block, está aqui do lado, o relé de 5 volts, o diodo 1N4148, o LED de 2 volts 20 mA na cor vermelha, um resistor para o LED de 220 ohms, um transistor NPN BC548, o resistor ligado à base do transistor de 4.7K ohms e um conector SIL de 3 pinos que compõem essa plaquinha de módulo de um relé. Então, vamos agora fazer uma simulação dessa plaquinha para ver a funcionalidade interna dela. Acionar o simulador. Ok. Então, temos aqui o positivo passando pelo dispositivo liga e desliga e chegando até o conector SIL. Esse conector SIL ele é composto do VCC, GND e o pino referente do sinal da porta do microcontrolador. Como eu não tenho um microcontrolador, eu jampeei aqui o sinal da fonte direto para o pino de sinal. Então, o positivo ele passa pelo anodo do LED e vai até uma extremidade da bobina e termina no catodo do diodo. O negativo, ou GND, passa pelo meio do conector SIL, vai até o emissor, do coletor ele passa pelo resistor e vai até o LED, catodo do LED. Pela outra extremidade ele passa pelo anodo do diodo e vai até a outra extremidade da bobina do relé. E agora o sinal. O sinal ele passa pelo resistor e vai até a base do transistor. Como aqui eu tenho tensão e tenho resistência, eu vou ter uma pequena corrente na base do transistor. Essa corrente é amplificada e fecha do coletor para o emissor, fechando todo o circuito. Então, podemos ver aqui a trajetória da corrente saindo da bobina até o coletor e do catodo do LED, passando pelo resistor até o coletor. Do coletor ele fecha, vem para o emissor e retorna para a fonte de tensão, fechando o circuito e
fazendo a diferença de potencial no LED e na bobina do relé, fechando os contatos, comutando os contatos NF para NA, normalmente fechado por normalmente aberto. Uma observação importante é que o positivo ele está ligado direto nos componentes. E o que é controlado é o meu GND através do transistor quando eu tenho um sinal no pino de sinal do microcontrolador. Então, todo o processo é controlando o fechamento do transistor do GND que eu fecho todo o circuito. Agora nós vamos ver cada dispositivo, aqui a função de cada dispositivo. Aqui eu tenho o terminal block, a função dele é fazer a ligação dos contatos do relé com o circuito externo. Temos aqui o relé, que a função dele é o fechamento do circuito, ele comuta do normalmente fechado por normalmente aberto e vice-versa. Aqui temos o LED, que é para sinalizar o liga e desliga da plaquinha. Os resistores, que são para limitar a corrente e para funcionar o LED, e o outro para acionar o transistor. Caso tenha alguma dúvida sobre o dimensionamento desses resistores, eu vou estar deixando o card que está aparecendo agora na tela para vocês. A função do transistor ele funciona como um chaveamento que é acionado com uma pequena corrente na base. O conector SIL é o que faz a ligação com a parte de controle da plaquinha com a fonte de tensão, que faz a parte de controle. E eu deixei para falar por último do diodo, um componente muito importante e interessante. O que está acontecendo aqui? Eu estou alimentando uma bobina, um indutor. E quando eu desligo a bobina, temos um surto no indutor, que podemos ver aqui nessas fórmulas da tensão no indutor. Então, a tensão no indutor ela é igual ao meu indutor vezes a variação da corrente em determinado tempo. Então, quando eu desligo a plaquinha, desligo o indutor, eu vou ter um tempo indo para zero. Então, alguma coisa dividido por zero, eu tenho uma tensão para o infinito. Isso aqui nós consideramos como um surto em cima do indutor. E quando nós desligamos o circuito, a bobina inverte de polarização e polarizando o diodo. Então, esse surto ele fica no próprio indutor da bobina. Caso não tivesse esse diodo, esse surto viria para cima do transistor, então danificando o transistor e, consequentemente, danificando a plaquinha de módulo relé de um canal. Então, agora nós vamos aqui para explicar a ligação three-way do nosso circuito. Então, eu tenho aqui uma imagem de uma ligação three-way de corrente alternada, mas podemos fazer a mesma ligação para corrente contínua, até mesmo porque esse relé ele pode comandar tanto corrente alternada como corrente contínua. Então temos aqui temos dois interruptores. A característica desses interruptores são de 3 pinos. Esse primeiro interruptor está sendo representado aqui pelo módulo relé de um canal. Esse outro interruptor por esse dispositivo de 3 pinos. Então, como funciona? Eu tenho uma fase chegando no pino central do primeiro interruptor. Então, eu tenho aqui o meu positivo chegando no comum, que se encontra no meio, no pino do meio da plaquinha. Temos os dois retornos em paralelo de um interruptor para o outro, que são esses dois azuis, que estão em paralelo da plaquinha com o dispositivo de 3 pontas. E saindo do pino central, do segundo interruptor, direto para a lâmpada. Então eu tenho aqui pino central, direto para a lâmpada. O neutro ele é uma ligação direta com a lâmpada. Aqui eu tenho o negativo direto com a lâmpada. Então vamos aqui para a simulação agora do funcionamento desse esquema three-way. Então a minha
a minha plaquinha já está ligada, o three-way também está ligado, então aqui ele está comutado do normalmente fechado para normalmente aberto. Então, o normalmente aberto ele está fechado, então o meu circuito ele está fechado. O positivo vem pelo pino central, sai no normalmente aberto, entra no pino da esquerda do segundo interruptor e sai pelo centro, alimentando a minha lâmpada. O negativo vai direto. Então, se eu comutar por normalmente fechado, desligando a plaquinha, eu corto o circuito. Se eu ligar novamente, eu comuto de novo por normalmente fechado, fecho o circuito. Então ela pode ser comandada pelo meu comando aqui da plaquinha. E também ela pode ser comandada pelo interruptor manual. Então nesse momento agora eu comutei para o normalmente fechado, nesses dois pinos do segundo interruptor, e vou comutar agora para esses dois outros pinos, do pino central para o pino da direita. Eu ligo o circuito. Então aqui se configura um sistema three-way, que eu posso ligar e desligar no comando do segundo interruptor e ligar e desligar pelo comando na plaquinha de modo relé de um canal. E o interessante é que se, por exemplo, der um problema na plaquinha, eu tiver ela algum defeito, ela estiver desligada, o meu comando do meu segundo interruptor, ele continua trabalhando normalmente. Não vai deixar a casa no escuro. Ok, agora nós vamos para a demonstração na prática. Bom, pessoal, estamos aqui com o sistema todo ligado. Eu estou utilizando o Arduino só como fonte de tensão para fazer a alimentação do módulo relé. Então, eu estou saindo com 5 volts e alimentando uma trilha da mini protoboard. Dessa mesma trilha, eu saio com um jumper para alimentar o VCC do meu módulo relé. O GND, eu estou saindo direto do Arduino e alimentando o pino do meio, o pino central do meu módulo relé. E o terceiro pino, ele está sendo alimentado pelo sinal de tensão da mini protoboard. Eu passo por um botão, do botão alimento novamente aqui outra trilha da mini protoboard, e dessa mesma trilha eu saio com o sinal para o terceiro pino do módulo relé. Esse módulo relé ele foi feito por termotransferência, é uma maneira prática e rápida de fazer, mas não a melhor. Mas para esse nosso experimento aqui, ele serviu muito bem. Então aqui estão os componentes dessa plaquinha. Temos terminal block, que é a conexão do circuito externo, o módulo relé, que faz abertura e fechamento do circuito. Temos aqui o diodo, como nós vimos é para proteção. Temos o LED vermelho, que é para sinalização, o resistor do LED, o transistor, o resistor do transistor e o conector SIL para as conexões aqui de alimentação desse módulo relé de um canal. Então aqui temos a rede three-way. Então temos a nossa alimentação de corrente alternada de 127 volts. Eu tenho a minha fase indo para o pino do meio do módulo relé, saindo os dois paralelos do módulo relé para o outro interruptor. Observe que esse interruptor ele é de 3 pinos, um interruptor three-way, e do pino central eu estou saindo com o retorno para a lâmpada. E o meu neutro ele sai direto da rede e vai alimentar a lâmpada. Então agora nós vamos para os testes. Eu vou ligar com o interruptor e desligo com o interruptor. E agora pelo módulo relé eu ligo e desligo. Também eu posso ligar pelo módulo relé e desligar pelo interruptor. E ligar pelo interruptor e desligar pelo módulo relé. E mesmo que dê algum problema aqui no módulo,
eu continuo com o controle da lâmpada através do comando manual pelo interruptor. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo da série de automação residencial. Nos próximos vídeos vamos estar falando sobre o comando Bluetooth com Arduino, o comando Wi-Fi com ESP8266 e um comando com um assistente virtual junto com o ESP fazendo esse comando. Então não perca. Se gostou, dê o seu like, acione o sino de notificações para receber as notificações dos novos vídeos. Então, muito obrigado e valeu!